Alô, nação do Mengão, esse é o Coluna do Fla Play. Chega de like, ajuda muito o nosso canal. Conteúdos exclusivos do Coluna pra você, narrações dos gols, trechos dos programas, opiniões e ampla cobertura. Se liga então, se inscreva, ativa o sininho e vamos juntos. Saudações rubro-negras! O poeta Túlio, dentro desse cenário aí da gente não querer ser engenheiro de obra pronta, mas fazendo esse exercício de retrospectiva, né? Já que essa época do ano recomenda retrospectiva, esse olhar reflexivo para trás, a própria escolha do Domi, quando ele foi escolhido como técnico para suceder o Jorge Jesus, foi uma escolha que a gente falou, cara, pode ser. Olha o currículo do cara, o cara é auxiliar do Guardiola, entender de futebol ele entende pra cacete, o cara manja, não é possível. Mas aí, no fim das contas, não deu certo. Rogério Ceni, mais ou menos a mesma coisa. Quem tem no mercado nacional, quem é o cara que promete e tal, que pode vir com uma ideia nova, resgatar o trabalho do Jesus. Rogério Ceni, vamos lá. Outra coisa que outro trabalho que está dando errado. Como é que você olha para trás nas escolhas específicas dos técnicos, né? Cara, assim, eu acho que o processo que o Flamengo criou para trazer o Domi, eu achei muito bom, né? Tipo, de você conversar, de você primeiro traçar os perfis e depois ir lá conversar pessoalmente com cada um. Mas a escolha no final foi ruim, né? Claro que você tinha a questão da pandemia, né? Muito mais, vamos dizer assim, naquele momento aguda, né? Não que agora não esteja, mas teve recursos até com esse argumento, né? Com essa justificativa da questão da pandemia, e trouxe o Domi, que foi um erro, né? Não tem como, até ontem, né, eu fiz uma matéria para o Coluna, baseada nos dados do SofaScore, de que o Ceni tem números inferiores ao Domi. Isso não quer dizer que o Domi era bom, né? O Domi já foi uma escolha equivocada, né? Eu acho que o perfil do treinador do Flamengo para substituir o Jesus tinha que ser um técnico experiente e que tivesse o mesmo perfil que o Jesus. Qual o mesmo perfil? Talvez a mesma visão de jogo, de estratégia, não que fosse fazer igual, né, mas que fosse nessa linha. O que não foi o caso do Domi, que era inexperiente e né, não tinha experiência como treinador em grandes equipes, e também na questão da maneira de jogar. E aí quando a escolha do Rogério passa de uma coisa tipo assim, ir de 8 a 80 completamente, né? Eu acho que eu estava até pensando nisso, e até quando eu faço críticas ao Rogério, as pessoas confundem como se eu estivesse pedindo para demiti-lo. Eu acho que não tem que demitir o Rogério. Eu acho que ele deve ir até o final da temporada, apesar de toda, vamos dizer assim, toda a correria que vai ser a temporada do ano que vem, que não tem pré-temporada, vai ser tudo um em cima do outro, mas você tem como fazer, pelo menos, considerando que o Flamengo se classifique para Libertadores direto, não vai jogar as primeiras fases da Copa do Brasil. Então, que as primeiras fases, se não me engano, começam em fevereiro, né? Então, você vai ter somente o Carioca no primeiro momento. Você pode, de repente, ali, se o Ceni não ficar, tá? Isso que eu tô falando, se o Ceni não ficar, que você, de repente, coloca um técnico interino, pode ser até o Mauricinho, não sei o quê, para jogar o Carioca, enquanto você vai com mais calma no mercado buscar um treinador mais qualificado, né? O Ceni, a gente tem que entender o seguinte, o Ceni é um treinador em formação. O Flamengo, para o Ceni hoje, é um laboratório. Isso é fato, né? Ele não está pronto. Então, assim, como é que você vai para a Europa em plena pandemia, vai conversar com treinadores porque você via que no mercado nacional, que no mercado doméstico, não tinha ninguém. E aí você demite o treinador que você escolheu e em menos de 24 horas você escolhe o cara, né, do mercado doméstico, onde você, há 3 meses atrás, um pouco menos de 3 meses, está dizendo que não tinha ninguém à altura para poder trabalhar para você, né? E o Rogério é a mesma coisa do Domi, não tem experiência, não era o momento dele vir para o Flamengo, é um cara que precisa, né, de tempo para poder, primeiro, para ele amadurecer, né, e até ele para poder fazer algum tipo de trabalho consistente. A gente viu o tempo que ele levou no Fortaleza para começar a apresentar alguns frutos. Os trabalhos não surgem do dia para o outro. O Jesus em 2000, não vou dizer que foi um ponto fora, como se fosse uma coisa, né? Ele chegou, teve os méritos dele, trabalhou, o início foi difícil, a gente foi desclassificado da Copa do Brasil, teve toda teve todo um processo, mas acho que dificilmente isso aconteceria de novo, até mesmo com o próprio Jesus. Ele não chegaria aqui como mágica e vamos fazer a coisa caminhar. Não seria também dessa forma. Então, eu vejo que a gente olhando friamente, a gente vê que a direção se perdeu nessa escolha.
dos treinadores. Mas complementando, acho que o Flamengo para o Rogério é um laboratório, infelizmente, e é como você você deu uma Ferrari, você está aprendendo a dirigir, pô, vai ali na minha Ferrari ali e aprende a dirigir na minha Ferrari que faz, sei lá, 300 quilômetros em 10 segundos, né? Sei quantos mil cavalos. E é isso. E, mais uma vez, só para poder finalizar, é que não é para demitir. Eu acho que seria ruim agora demitir o Domi, apesar de ter algumas pessoas que pensam diferente. Acho que, como a temporada praticamente não vai ter uma pausa, de que já deveria demitir o Ceni para poder já num técnico para outra temporada. Então, assim, mas não tem como ver a evolução, né? Complicado. Eu vi muita gente, mas os jogadores também têm culpa, mas, assim, é muito ruim essa avaliação de meio que querer, não, mas o cara está em início de trabalho, não sei o que, acho que o Ceni deve permanecer aí pelo menos até o fim do Brasileiro. Né? Mas isso considerando que a diretoria já esteja se mexendo nesse sentido também, né? Tipo, vamos manter, não vamos manter, vamos buscar outro, quem, onde, como, né? Tudo dessa forma. Paula, olha que sinuca de bico, né, para o Flamengo. Trazer quem também, né? Esse é um detalhe. E isso, na época do Domi, o Flamengo tentou o Jardim, não, Carvalhal, não. Eram opções que a gente entrou em consenso à época, que seriam... Rapidinho, Rafa, aqui o Diego Miguel querendo me colocar em contradição, falou assim, Túlio, agora, eu acho que nem tem que demitir o Ceni. Túlio, depois do jogo passado, cadê a galera do Fora Ceni? Quem falou isso foi o Nazário, não fui eu, tá? Não fui eu. Então, assim, reveja lá o pós-jogo. tá no Coluna Fla Play, tem lá, inteirinho, pós-jogo. Mas então, e aí, Paulo, como é que faz? A galera sugere alguns nomes, tipo BKSS, Gabriel Renzi, outro dia eu vi Sampaoli. O Miguel Ángel Ramírez não entra nesse perfil experiente, vários desses também não. O que você acha? Qual é a solução? Termina a temporada com o Ceni, busca outros, espera uma evolução? O triste é que o Flamengo tem semana livre e não evolui, né? Isso que é o problema. É complicado. Quem acompanha o Resenha, quem acompanha o Coluna do Fla, sabe que acho que nunca foi unanimidade o Rogério Ceni. Eu sempre fui muito crítica, inclusive à contratação dele desde o começo. Não teria trazido para mim. Na época ainda falei sobre tentar interceptar a negociação do Kudê, né, que eram as opções que a gente tinha aqui no Brasil para resolver rápido. Mas, emendando em tudo que o Túlio falou, eu acho que sempre voltar, Rafa, como a gente está nessa retrospectiva, bater numa tecla que eu falo sempre. A principal palavra para definir isso é planejamento. É o que o Flamengo pecou na saída do Jorge Jesus, que o Flamengo, né, ao que tudo indica, já sabia que o Jorge Jesus não ia continuar e pecou nesse planejamento, né? E é claro que o Domi foi uma aposta, também não era o meu nome, e acho que não era o nome de ninguém aqui da bancada na época dos nomes que estavam sendo conversados, dos nomes que estavam sendo especulados. Ninguém aqui cravou o Domi, né? Também não era preferência de ninguém. Mas a gente... Claro que depois que o treinador vem, a gente apoia e tem que dar um tempo do cara trabalhar, isso é óbvio. E também não tem ninguém aqui pedindo a cabeça do Ceni, mas eu acho que não é treinador do Flamengo, tô com o Túlio nessa. As substituições dele, eu falo muito sobre isso no meu vídeo de opinião hoje lá no Coluna do Fla, desenvolvi bastante o tema, mas as substituições dele, para mim, são infundadas. Ele faz umas escolhas que eu não consigo entender, e eu acho que boa parte da torcida também não consegue entender, como ter utilizado o João Lucas ao invés do Mateuzinho. João Lucas, que estava parado desde setembro, não jogava, que estava sem ritmo de jogo, pelo Mateuzinho, perdão, que é um dos maiores líderes de assistência do elenco no Brasileirão. Então, assim, é só um exemplo, a gente pode citar vários aqui ao decorrer da resenha, mas são escolhas que eu não consigo entender. Porém, considerando tudo, eu também iria com ele até o final da temporada, mas já estaria me planejando, já estaria olhando o mercado, já estaria entrando em contato. É isso que se chama planejamento, para conversar com novos nomes e poder trazer um novo treinador
para a temporada de 2021. Na minha avaliação, o Rogério Ceni não é técnico para o Flamengo, e por mais que exista toda essa questão de tem que deixar o cara trabalhar, eu não acho que ele deveria continuar para a próxima temporada. Nunca vi um time que, com tempo para treinar, semana livre, evolui, né? Porque evolução a gente não tem como falar que viu. Pelo contrário, quanto mais treina, pior joga, né? Então, acho que pode dar mais dia de folga para os caras treinarem menos para ver se joga melhor contra o Fluminense, porque o jogo contra o Fortaleza foi pífio, atuação lamentável. Se é que a gente pode chamar de atuação, né? Porque foi lamentável. Pois é, cara. Então vamos... Eu posso complementar essa fala da Paulinha. É que, assim, se a gente for olhar... Eu estou falando que o Flamengo está sendo usado como laboratório, é um laboratório, né, para o Ceni. Porque, cara, vamos pegar as substituições Flamengo e Bahia. Ele tirou a Arrascaeta, aí houve toda aquela polêmica, né, do Everton Ribeiro muito mal na partida, ele tirou a Arrascaeta, colocou o Pedro, tirou o Isla, um lateral direito, colocou o Vitinho. Aí ele pegou no jogo, colocou o João Gomes para lá, depois que ele viu a cagada. Tanto que o João Gomes teve uma ou duas oportunidades na cara ali, uma em velocidade que ele não consegue, acho que ele manda na trave, e teve uma outra que ele nem conseguiu chegar, que se fosse um lateral de ofício, talvez teria saído alguma coisa daquela jogada. Aí ele, para consertar, ele colocou o Mateuzinho depois no lugar do João Gomes. Você vê como é que ele, todo perdido, né? E lembrar também que a gente tomou 3 gols do Bahia em 13 minutos. O jogador nosso que foi expulso foi um atacante, foi o Gabigol, né? E aí você vem, Flamengo e Fortaleza. Você vê, no jogo contra o Bahia, ele colocou o Mateuzinho. Aí no jogo contra o Fortaleza, ele colocou o João Lucas no lugar do Isla. Desde setembro. Entendeu? Aí ele colocou o PP, faltando, sei lá, 4 minutos para acabar o jogo. Tipo assim... Mas peraí, PP no lugar do Arrascaeta, independente de quanto tempo falta, não dá, né? Sim, também. Não dá. PP no lugar do Arrascaeta é sacanagem. É sacanagem. E aí, assim, será que ele treina isso durante a semana? Ele treina esse tipo de coisa? Porque onde o treinador... Eu não estou tirando aqui a responsabilidade dos jogadores. Acho que os jogadores têm responsabilidade. Um que a gente vem falando aqui, inclusive foi tema de vídeo meu semana passada, foi a atuação as faltas de boas atuações do Everton Ribeiro desde que voltou da seleção, né? Então, assim, estamos cobrando as boas atuações. A gente até chegou a falar do comportamento do Gabigol. Vários jogadores estão devendo. Agora, onde entra o treinador? O treinador entra na escalação, na formação da equipe, estratégia, né? Os jogadores dentro de campo vão executar aquilo que o treinador pede. E as substituições, que mostram que, cara, ele é totalmente simplista, totalmente previsível nas suas substituições, isso quando não faz cagadas, né? Como eu acabei de mostrar aqui. Ou então faz escolhas que você fala assim, cara, qual é a coerência? Um jogo ele coloca o Mateuzinho, no outro ele tira o Isla e bota o João Lucas. Tipo assim, qual? E deixa o Mateuzinho, aí ele tira um volante, joga na lateral no mesmo jogo. Então, assim, por isso que eu tô falando, o Flamengo, por Ceni, está servindo de laboratório. Ele está aprendendo a se tornar um grande treinador, né? Uma grande equipe no Flamengo. E o momento do Flamengo não era para isso. Era para um cara mais tarimbado, mais experiente. O Ceni nunca tinha disputado uma Libertadores como técnico, disputou pelo Flamengo. O próprio Miguel Ângelo Ramírez, apesar da inexperiência na idade, já disputou Libertadores, né? Também não seria meu nome. A gente chegou a debater isso lá antes da chegada do nome. Falei, tem inexperiência, não sei o que era uma das coisas que... Porque, na minha avaliação, o perfil ideal de um treinador para substituir Jesus tinha que ser um técnico mais tarimbado. E aí, tanto o Carvalhal como o Jardim me agradavam. Poderia dar errado? Poderia. Mas tinham mais experiências do que todos esses nomes que a gente está falando e os nomes que o Flamengo trouxe. Eu concordo contigo. A galera também. A Ceni revolta a torcida após empate com Fortaleza. Pois é. E aquilo que a gente estava falando, né, Paulo? O mais importante era observar alguma evolução em semana livre. Aí o Flamengo, vamos lá, do recorte da eliminação da Libertadores para cá. O Flamengo fez um jogo pífio contra o Botafogo, mas conseguiu vencer 1-0. Se ganha campeonato assim, às vezes você joga mal e vence para ganhar campeonato, beleza, 1-0. Aí 4-1 contra a base do Santos. Não é parâmetro, né? Mas beleza, meteu 4-1, é uma evolução do jogo do Botafogo, houve ali uma evolução. O jogo do Bahia, aí sim, é menos parâmetro ainda por conta da expulsão do Gabigol, etc. Grande sacanagem da arbitragem, mas o Flamengo ainda conseguiu apresentar alguma evolução. Agora,
Esse jogo do Fortaleza é algo que evidencia problemas que houve em todos esses jogos anteriores, que são as mexidas ruins. Rogério Ceni tem uma leitura péssima para substituir. Ele mexe mal demais. E aí foi o vídeo que você falou, Paulinho. É PP no Arrascaeta. O PP renovou o contrato por causa da bola na trave. É isso, gente. Se for isso, a discussão está encerrada aqui. O João Lucas, o Rogério Ceni elogia desde que ele chegou ao Flamengo e tal. E a torcida do Flamengo não tem tantos motivos assim para achar o João Lucas melhor que o Mateuzinho. Muito a questão nem é essa, Rafa. Desculpa te interromper, mas assim, dele elogiar o João Lucas. Beleza, vamos supor, ele elogia o João Lucas, tá bom. Então por que já no jogo contra o Bahia, ele não colocou o João Lucas? Porque no jogo ele não gostou do Mateuzinho contra o Bahia, então, tipo, beleza, ele tá experimentando, ele tem dúvidas de quem seria o lateral, o reserva imediato do Isla. Assim, são critérios que não dá. Eu acho que é pior. Se ele gosta do João Lucas, por que o João Lucas, então, não teve mais oportunidade? E não é o primeiro jogo em que ele faz. Improvisa, né, na lateral, tanto na direita como na esquerda. Assim, é uma loucura, né? Não, e todos os jogadores do Flamengo centralizados, todos os homens da criação centralizados. Era bom ter jogador rápido no corredor para cruzar. Então, o René vai fazer isso? Não. O René é o jogador. Usou o próprio René na lateral direita, né? Então, se o João Lucas é isso tudo. Ótima lembrança. Faz sentido, entendeu? O PP na Arrascaeta, gente, juro, de todas. PP na Arrascaeta, pra mim, é a gota d'água, assim. PP na Arrascaeta. É sério, tem que rir. Porque você não tem como olhar pro PP, com todo respeito ao PP, tá? Mas assim, PP, Arrascaeta de muleta tem que estar dentro de campo, entendeu? A Arrascaeta só sai em último caso, como saiu na final do Mundial, porque estava exausto, entendeu? Exausto. E o Ramon cruza maravilhosamente bem. A gente fala que o Ramon não é um jogador pronto. O Ramon cometeu alguns vacilos defensivos e desde a base, as pessoas que acompanham mais a base apontam essas carências defensivas do Ramon. Beleza. Mas para cruzar contra um time que é o Fortaleza, o Flamengo precisava de um jogador que desse essa profundidade. Então, René no Ramon não faz sentido. O João Lucas ao Mateuzinho não faz sentido. Tirar o Arrascaeta. Por mais que o Arrascaeta esteja mal, e aí eu concordo com tudo, tem que bater no Ribeiro, tem que bater no Arrascaeta, estão jogando nada. Também não faz sentido você tirar o Arrascaeta. Botar um PP, gente. Aí é demais. Rafa, outra coisa, todos os jogos com o Ceni, eu estava até vendo algum dado nesse sentido, nos últimos jogos, sei lá, ele tira o Arrascaeta. Todos os jogos, e mesmo com a Arrascaeta, beleza, não jogando o que a gente considera ideal, né, contra o Bahia, ele meteu dois jogadores na cara do gol, entendeu? Um, inclusive, foi o João Gomes, que estava jogando improvisado na lateral. E o que o Everton Ribeiro fez? Eu até vi um comentário do Mauro César, ele fala, o pessoal reclama pra caramba, ele fez substituição, deu certo. Beleza que deu certo, o Flamengo acabou vencendo aquele jogo. Mas não foi diretamente por causa dessa troca, né, de manter o Everton Ribeiro, e até o Kika trouxe aqui na semana passada aquele dado de que o Everton Ribeiro dá mais combate, né, do que o Arrascaeta, mas naquela situação contra o Bahia, a gente estava num jogo em que o contexto era, precisávamos vencer, precisávamos virar a partida, então você precisa menos do jogador que dá o combate e mais do jogador que cria, né, que era no caso o Arrascaeta, que como a Paula falou, cara, o Arrascaeta comia a perna, coloca ali um jogador na cara do gol. Então, assim, esse tipo de coisa, quando você vai olhar o contexto da partida, né, uma coisa ou outra, você fala assim, cara, o que esse cara pensa, entendeu? Beleza, ele é o técnico, ele sabe muito mais do que eu não tenho dúvidas disso, mas que ele explique esse tipo de coisa, né? E as coletivas do Ceni também têm sido horríveis, né? Eu não tô nem colocando aqui aquela fala de que, não, o mérito lá foi da defesa que eu criei. Isso lá. Isso não. Isso é uma infelicidade terrível mesmo. Uma defesa que até o Domi conseguiu furar, né? Menos ele mesmo que criou não conseguiu furar. O Zogby trouxe isso, ele falou. Ele falou isso mesmo? O Ceni do passado anulou o Ceni do futuro? O que o Ceni fez no Fortaleza superou o que o Ceni faz no Fortaleza? É inacreditável. Essa é uma frase muito infeliz. Eu ia até falar sobre isso, porque assim, se é tanto mérito dele, né? Se ele foi o criador, ele era o principal a saber anular isso. Entendeu? Exatamente. Pelo amor de Deus, sabe? Pelo amor de Deus, não é possível. Virou essa fala, pra mim, foi como o foi lindo do ganhar no Beira-Rio é normal. Juro, tá no mesmo patamar de declaração. Muito infeliz. Eu concordo. Coisa que
dá para engolir.